O Bahia venceu o CRB nas Alagoas, placar mínimo. Um jogo contra um time organizado, que achou que pressionar o Bahia seria uma boa ideia, que bateu o jogo inteiro, parou o jogo inteiro com faltas, contou com uma arbitragem extremamente caseira, teve um pênalti ao Bahia não marcado, ceifado o direito de pênalti aos 32 da primeira etapa, e o Bahia, infelizmente, sofreu mais um jogo com a arbitragem. Ainda assim, o Bahia fez o seu gol depois de uma belíssima invertida de Cauli e um passe açucarado de Ademir para Tassiano, o deus da guerra, cobrir o goleiro e dar números finais ao jogo. Essa poderia ser a história de mais um ano onde o Bahia joga contra a equipe do Clube de Regatas Brasil, vence nas Alagoas e mantém uma longa hegemonia de não perder lá de 23 anos agora. Ainda assim, há necessidade de contar essa história de jogo, dividindo elas em algumas partes. Primeira delas, a grande partida de Cuesta. Segunda delas, a tenebrosa partida de Canu. A terceira delas, o quanto Santiago Arias faz bem ao sistema defensivo do Bahia. A quarta delas, como Luciano Juba, dentro de uma lateral esquerda, não permitiu os avanços assertivos de Hereda, lateral do CRB. Podemos falar do meio de campo com Rezende, que teve o seu direito de jogar ceifado por conta justamente de um cartão dado pelo senhor juiz ao primeiro minuto de jogo. Cartão, ao meu ver, injusto. Para além de qualquer coisa, vencemos o jogo com uma partida sólida, com asterísticos imensos a Canu da defesa do Bahia. Um CRB que não se mostrou criativo o suficiente para vencer o Sport Clube Bahia dentro dos seus domínios. Um CRB que, para além das suas debilidades, não conseguiu avançar e criar grandes chances a Marcos Felipe. Ao contrário, nós tivemos uma partida do meio de campo do Bahia, do meio para frente, para esquecer. Cauli tendo que jogar por ele e por Everton. Sentiu muita falta de Caio Alexandre hoje. E para além disso, o Bahia sem Caio Alexandre para organizar o jogo e com Rezende e Jean, com homens fortes de marcação, onde a bola estourava e pipocava no pé de Everton, que hoje não esteve numa grande noite, foi um Bahia quase inofensivo no terço ofensivo de campo. Quase inofensivo. Porque ainda assim eu tinha chances criadas com Ademir, eu tinha boas bolas metidas pelo próprio Cauli e grandes chegadas de Tassiano. O pênalti não marcado, que eu já falei aqui nessa análise, inclusive, sobre o Ademir pelo Formiga, foi um pênalti claríssimo e o árbitro simplesmente fez vistas grossas. O árbitro não quis marcar. O Bahia, ainda assim, na única bola que teve consciência, botou a criança no chão, conseguiu fazer a jogada e assim fez o seu primeiro gol, vencendo o jogo. O goleiro do CRB não fez nenhuma defesa difícil durante o jogo, a não ser uma interceptação de um cruzamento ruim, vindo de lado onde pegou a bola e saiu. Já o goleiro do Bahia defendeu uma bola de um chutaço da intermediária, onde Marcos Felipe fez uma grande defesa. E outra, quando o Canu jogou contra o próprio Patrimônio. E aí é o que eu digo, nós temos entre aspas, muitas aspas, para poder não ser mal interpretado, um inimigo dentro dos nossos amigos, que é o próprio Canu, já que uma bola foi colocada dentro da área e ele espanou contra o próprio Patrimônio. Se Marcos não tivesse ligado, tomaríamos o gol e sofreríamos um empate. Não é, não foi e não será um resultado totalmente injusto essa derrota do CRB. E eu digo mais, e eu coloco a você a par de que precisamos, primeiro, contratar jogadores, temos que ter um jogador para substituir Everton Ribeiro e Cauli,
que estavam extenuados em campo. Precisamos de jogadores de meio de campo de força, porque isso nos falta, e precisamos trazer aí um lateral esquerdo, e aí é no mínimo 3 posições. Poderia fazer, que nem um amigo meu me disse ontem, rapaz, eu assisti o Zap de Aço depois, e aí teve 2 minutos de abertura, 2 minutos de encerramento e 1h30 falando mal de Everaldo antes dos 10 minutos do vídeo que você cortou, que era um assunto importante. E aí justifica-se eu falar mal de Everaldo, um jogador que é 9 e que deveria entrar fincado entre os zagueiros para causar essa dificuldade. Tivemos os 2 zagueiros do CRB com muita liberdade para sair e construir. Para além disso, o Bahia sentiu essa dificuldade nessa construção de jogo não apoiada do CRB, porque essa bola vinha toda hora espetada de um lado para outro. E se não fosse a grande partida dos meus extremos no lado defensivo, tanto na esquerda com Juba, quanto na direita com Arias, a gente ia tomar um baile da equipe do CRB dentro dos seus domínios. O Bahia venceu, sim. Convenceu? Não ainda. Não fez a grande partida que esperávamos. Porque com 14 minutos do segundo tempo, o Bahia tocava a bola como se a partida em 1-0 estivesse resolvida. Mas aí há um menor e um pormenor. Eu lembro do tempo de Paiva, quando ele dizia que esse time não tinha maturidade para matar o jogo. Quando o Bahia ganha o jogo, o Bahia toca a bola e não deixa o CRB agigantar-se no jogo. O Bahia não deixa, e sim, repito novamente, não deixa a equipe alagoana fazer nada de mais-valia dentro da partida. Seus pontos fortes anulados, Jorginho, Hereda e GG. Seus Anselmo Ramon. Tá no bolso de Cuesta e deve voltar para Salvador com o zagueiro tricolor. Então, a gente tem níveis de jogo que eles são interessantes em algumas peças, e na parte da frente eu destaco grande partida de Tassiano, grande partida de Jean Lucas enquanto teve perna, grande partida de Cauli, grande partida de Ademir. 4 jogadores com grandes partidas. Uma partida abaixo hoje de Everton Ribeiro. Mas Everaldo pouco fez. Iago brigou como sempre briga. Iago não é uma estrela. Iago é um carregador de piano. E aí eu deixo a vocês a mercê em dizer: gente, não dá para você ter um cara que nem Iago, que chega e que faz e que acontece, como protagonista no meio de campo do Bahia para construir. O Everaldo tem que entrar num esquema onde ele seja servido. Oscar assistiu o Everaldo jogando e assim, entrou naquele jogo do motoclube porque estava chovendo, porque não queria estourar os caras que ele acredita que sejam melhores para ele. Nós não temos lateral esquerdo reserva. Cicinho entrou e não comprometeu. Mas as lacunas que esse elenco tem hoje me fazem e me deixam muito preocupado justamente nessa questão de peça de reposição em um jogo mais físico. O CRB bateu o jogo inteiro, porque é o jogo do CRB bater em posição física. E o Bahia apanhou, descontou com destempero em algumas vezes, mas não conseguiu, dentro das suas peças, utilizar-se de artifícios melhores de que a gente tenha para jogar em outrora. Não dá para culpar o Bahia. E aí, mesmo tendo a maior janela de transferências do clube nesse ano, não dá para julgar o Bahia pelo desempenho
abaixo do esperado de algumas peças que não têm reposição imediata ou que essas coisas não funcionam de maneira imediata. O que me vale são os 3 pontos e a maturidade de poder vencer o jogo pelo placar mínimo, aproveitando a única chance que nos foi dada. Mas me preocupa a insistência em Canu, me preocupa a persistência em Everaldo, me preocupa a não peça de reposição a Cauli, a Everton Ribeiro e mais um homem de força no meio campo. Me preocupa não ter um lateral esquerdo reserva. Então essas peças me preocupam. E aí é preciso, para além do triunfo, e estar feliz com ele, eu tô, acredite, ganhei do CRB, galo assado, galo frito, hoje no jantar. E aí, meu amigo, vai ficar, ó, na manha, porque domingo tem mais. Domingo é um time alternativo contra uma Jacuipense que vai vir descompromissada, que foi eliminada hoje da Copa do Brasil. Chance de ver Gilberto, David Duarte e outros nomes. Então vai ser diferente. A gente vai jogar com um olhar analítico. Eu não vou para Fonte Nova no domingo esperando ver o mesmo time que jogou hoje, até porque na quarta-feira tem Ceará fora de casa e o Ceará que empatou hoje com o ABC 2-2, né? Pelo menos estava empatando até o momento com o ABC em 2-2, em jogo também válido pela Copa do Nordeste. Então, não dá para poder a gente observar um jogo como a gente foi, como a gente teve esse, e deixar o jogo quieto, né? E fazer as coisas da melhor maneira. Ceará e ABC no Castelão foi 2-2, tá? Então o Bahia precisa aumentar a sua competitividade e fazer as coisas funcionarem da melhor maneira e trazer jogadores, porque a janela fecha no dia 7 e é necessário ter uma janela completa. E eu sei que é difícil, mas está na hora da diretoria se mexer para fazer isso acontecer.